O povo de Israel vivia um dos períodos mais difíceis de sua história. Após anos de prosperidade, eles se afastaram dos caminhos do Senhor e caíram em desobediência. Como consequência, os midianitas, um povo cruel e opressor, dominaram a região por 7 longos anos. Os israelitas estavam completamente enfraquecidos. Sempre que plantavam suas colheitas, os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do Oriente, vinham como uma multidão de gafanhotos e destruíam tudo. Não deixavam comida, gado ou qualquer esperança. Era um ciclo de medo e destruição constante. O povo, desesperado, clamava a Deus pedindo libertação. Eles lembravam das histórias antigas, quando o Senhor havia libertado Israel do Egito e dado vitórias grandiosas. Mas agora, em meio à miséria, parecia que Deus havia se afastado deles. É nesse cenário de escuridão e desespero que surge um personagem improvável: Gideão. Ele não era um guerreiro experiente, nem um líder conhecido. Pelo contrário, estava escondido, malhando trigo em um lugar usado para pisar uvas, apenas para não ser visto pelos inimigos. E é justamente nesse momento, no silêncio do seu medo, que Gideão tem um encontro extraordinário. O anjo do Senhor aparece e lhe diz: "O Senhor está contigo, homem valente." Juízes 6:12. Essas palavras pareciam contraditórias para Gideão. Como poderia ser chamado de valente se estava escondido? Como acreditar que Deus estava com eles se Israel vivia debaixo de tanta opressão? Mas esse chamado marcaria o início de uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. A vitória de Israel não pela força humana, mas pelo poder sobrenatural de Deus. Quando o anjo do Senhor chamou Gideão de homem valente, ele ficou confuso. Não via coragem em si mesmo, muito menos em seu povo. Então respondeu: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Juízes 6:13. As palavras de Gideão revelavam a angústia de muitos. Como acreditar que Deus ainda estava presente em meio à dor e à opressão? Mas o Senhor não recuou diante de sua dúvida. Pelo contrário, disse com autoridade: "Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Juízes 6:14. Gideão, atônito, respondeu: "Ah, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Juízes 6:15. Ele se via pequeno, incapaz, sem recursos. Mas o Senhor lhe garantiu: "Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Juízes 6:16. Mesmo assim, Gideão ainda não conseguia acreditar plenamente. Pediu um sinal para confirmar se era realmente Deus quem falava com ele. Preparou uma oferta com carne e pães, e o anjo tocou com seu cajado. Imediatamente fogo subiu da rocha e consumiu a oferta diante dos olhos de Gideão. Assustado e maravilhado, ele compreendeu que tinha visto o anjo do Senhor. Naquele instante ergueu um altar e o chamou de "O Senhor é Paz." Esse encontro marcou o início da transformação de Gideão, de um homem inseguro para o líder escolhido por Deus. Mas sua jornada de fé estava apenas começando. Antes de Gideão liderar Israel contra os midianitas, Deus lhe deu uma missão dentro da própria casa: destruir os ídolos que seu povo adorava. Naquela época, muitos israelitas haviam se afastado do Senhor e se voltado a falsos deuses, como Baal e Aserá. Até mesmo a família de Gideão tinha um altar dedicado a Baal e um poste ídolo ao lado dele. Então, o Senhor disse a Gideão: "Toma o boi de teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que pertence a teu pai, e corta o poste ídolo que está junto a ele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste lugar forte." Juízes 6:25-26. Era um chamado ousado. Gideão deveria confrontar não apenas os inimigos de fora, mas também o pecado e a idolatria dentro do seu próprio povo. Com medo de ser descoberto, Gideão obedeceu à ordem de Deus durante a noite. Levantou 10 homens, derrubou o altar de Baal,
cortou o poste ídolo e ergueu um altar ao Senhor no mesmo lugar, oferecendo sacrifícios conforme havia sido ordenado. Na manhã seguinte, os moradores da cidade viram o altar de Baal destruído e ficaram furiosos. Logo descobriram que Gideão era o responsável e exigiram que seu pai, Joás, entregasse o filho para ser morto. Mas Joás surpreendeu a todos, defendendo Gideão com coragem. Vocês vão defender Baal? Se ele é Deus, que lute por si mesmo, já que o altar dele foi derrubado. Juízes 6:31. A partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Esse ato de coragem foi o primeiro passo público de Gideão como líder escolhido por Deus. Ele havia derrubado os falsos deuses para restaurar a adoração ao verdadeiro Senhor em Israel. Agora, estava pronto para enfrentar um desafio ainda maior: libertar seu povo dos midianitas. Após destruir o altar de Baal, Gideão se tornou conhecido como alguém ousado, mas também se tornou alvo de perseguição. Enquanto isso, os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se uniram em um exército gigantesco e atravessaram o Jordão, acampando no vale de Jezreel. A ameaça era real e assustadora. Multidões tão numerosas que eram comparadas a enxames de gafanhotos. Foi então que o Espírito do Senhor revestiu Gideão de coragem. Ele tocou a trombeta e convocou sua tribo, os abiesritas, para se unirem a ele. Depois enviou mensageiros a outras tribos de Israel, Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, e milhares de homens atenderam ao chamado. De repente, Gideão, o homem que antes se escondia no lagar, estava à frente de um enorme exército. Mas, ainda assim, ele lutava contra suas inseguranças. Será que realmente Deus o havia escolhido para essa missão? Desejando uma confirmação, Gideão apresentou mais uma prova diante de Deus. Colocou um novelo de lã no chão e orou: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e seca toda a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão. Juízes 6:36-37. Na manhã seguinte, ele torceu o velo e encheu uma tigela inteira de água. Ainda inseguro, pediu mais uma confirmação, que na noite seguinte, o velo ficasse seco e o chão todo molhado de orvalho. E foi exatamente assim que aconteceu. Deus, em sua paciência, confirmou o chamado de Gideão. Não havia mais dúvida. Era ele quem lideraria Israel contra os midianitas. Mas Gideão ainda não sabia que Deus tinha um plano surpreendente para mostrar que a vitória não viria da força humana, e sim do poder divino. Gideão havia reunido cerca de 32.000 homens para enfrentar os midianitas. Embora fosse um número expressivo, ainda era pequeno comparado ao inimigo, descrito como incontável, como a areia da praia. Mesmo assim, Deus fez algo surpreendente. Disse que havia gente demais no exército de Israel. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Juízes 7:2. Deus queria que ficasse claro que a vitória viria dele, não da força humana. Então Gideão recebeu a ordem de anunciar: quem for covarde e medroso, que volte. E para seu espanto, 22.000 homens foram embora, restando apenas 10.000. Mesmo assim, o Senhor disse: ainda há povo demais. Gideão levou os homens até as águas, e ali Deus estabeleceu um teste. Os que se ajoelhassem para beber foram separados dos que levaram a água à boca com as mãos, permanecendo alertas e vigilantes. Apenas 300 homens foram aprovados nesse teste. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Juízes 7:7. Era uma estratégia impensável. Enfrentar um exército inimigo gigantesco com apenas 300 homens. Mas Deus queria mostrar que não importa o tamanho do adversário, quando ele está no comando, a vitória é certa. Gideão obedeceu e dispensou o restante, ficando apenas com os 300 escolhidos. Esses homens não eram os mais fortes ou numerosos, mas eram os instrumentos que Deus usaria para realizar um milagre diante de todo o povo de Israel.
Agora Gideão estava diante de um desafio gigantesco. Apenas 300 homens contra uma multidão incontável de inimigos. Mesmo após todos os sinais, ainda havia espaço para o medo em seu coração. Mas Deus, conhecendo suas dúvidas, decidiu fortalecê-lo mais uma vez. Levanta-te e desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. E se ainda temes descer, desce tu com o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para descer contra o arraial. Juízes 7, 9-11. Obedecendo, Gideão desceu com Purá até a beira do acampamento inimigo. Ali, pôde ver com os próprios olhos a imensidão do exército midianita, descrito como gafanhotos cobrindo a terra, e seus camelos eram tantos quanto a areia da praia. Mas algo extraordinário aconteceu. Gideão ouviu 2 soldados inimigos conversando. Um deles contou um sonho. Eis que viu um pão de cevada que rodava contra o arraial dos midianitas, e chegando à tenda bateu nela de tal maneira que caiu e a derrubou. O outro respondeu: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos midianitas e a todo este arraial. Juízes 7, 13-14. Ao ouvir isso, Gideão caiu de joelhos em adoração. Era a confirmação final. Até os inimigos sabiam que Deus já havia decretado a vitória. Fortalecido pela fé, ele voltou ao acampamento de Israel e proclamou com autoridade: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O medo deu lugar à coragem, e agora os 300 estavam prontos para cumprir o propósito divino. Diante de um inimigo numeroso e poderoso, seria lógico esperar armas pesadas, espadas afiadas e escudos robustos. Mas Deus havia preparado uma estratégia totalmente diferente, mostrando que a vitória viria pelo seu poder e não pela força humana. Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100 cada. Em vez de espadas ou lanças, entregou a cada um uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa dentro do cântaro. Era uma estratégia estranha, mas carregada de simbolismo espiritual: luz, som e fé. À meia-noite, na troca da guarda, quando o inimigo estava mais vulnerável, Gideão e seus homens se posicionaram ao redor do acampamento dos midianitas. No momento certo, todos quebraram os cântaros, deixando a luz das tochas brilhar, e tocaram as trombetas em uníssono. Então gritaram com força: Espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7:20. O efeito foi devastador. No meio da escuridão da noite, o som ensurdecedor das trombetas, a luz das tochas surgindo de repente, e o grito de guerra ecoando pelas montanhas causaram pânico entre os midianitas. Confusos e aterrorizados, acreditaram que estavam cercados por um exército imenso. Na confusão, começaram a atacar uns aos outros com suas próprias espadas. O exército, que parecia invencível, estava agora em completa desordem. Enquanto isso, Gideão e seus 300 apenas permaneciam firmes, obedecendo à estratégia que o Senhor havia revelado. A vitória estava acontecendo diante de seus olhos, sem que precisassem lutar com força humana. A confusão foi tão grande que os midianitas fugiram em desespero. Eles correram em direção ao Jordão, tentando escapar pela rota de Bet-sita até Zererá e as proximidades de Abel-Meolá. Gideão então convocou os homens das tribos vizinhas de Naftali, Azer e Manassés para se unirem à perseguição. Aqueles que antes estavam com medo agora viam que Deus estava lutando por Israel, e a coragem se multiplicou. Além disso, Gideão enviou mensageiros à tribo de Efraim, pedindo que ocupassem os pontos estratégicos junto ao rio Jordão para cortar a rota de fuga dos inimigos. Os homens de Efraim atenderam ao chamado e capturaram 2 príncipes midianitas, Oreb e Zibe. Oreb foi morto junto à rocha que passou a levar seu nome, e Zibe foi executado no lagar, que também recebeu sua lembrança. Enquanto isso, os 300 continuavam firmes na perseguição, mostrando que não era a quantidade de soldados que determinava a vitória, mas sim a obediência ao Senhor. A notícia da derrota dos midianitas começou a se espalhar por toda a região, e o nome de Gideão foi exaltado entre o povo. Mas a missão ainda não estava concluída,
pois os reis midianitas, Zeba e Zalmuna, continuavam vivos, fugindo com parte de seu exército. Era hora de finalizar a vitória e mostrar a todos que a libertação de Israel estava completa pela mão do Deus Todo-Poderoso. Gideão e seus 300 homens, mesmo cansados e exaustos da longa perseguição, não desistiram. Eles continuaram marchando atrás dos inimigos, determinados a cumprir o propósito de Deus até o fim. Durante a perseguição, Gideão pediu pão aos habitantes de Sucote e de Penuel para alimentar seus guerreiros, mas os líderes dessas cidades recusaram, duvidando que ele conseguiria realmente derrotar os reis midianitas. Isso não abalou Gideão, que prometeu voltar e lidar com a incredulidade deles. Finalmente, Gideão atacou de surpresa o acampamento dos reis inimigos em Carcor. Mesmo em menor número, o efeito do ataque foi devastador, e o que restava do exército midianita foi derrotado. Zeba e Zalmuna foram capturados vivos, marcando o fim definitivo da opressão dos midianitas sobre Israel. Ao retornar, Gideão puniu severamente os líderes de Sucote e de Penuel por não terem apoiado a luta. Essa atitude mostrou que a vitória não era apenas militar, mas também espiritual. Era necessário eliminar não só os inimigos externos, mas também a incredulidade dentro de Israel. Com os reis inimigos diante dele, Gideão recordou-se de uma dor pessoal. Eles haviam matado seus próprios irmãos em Tabor. Por isso, a execução de Zeba e Zalmuna foi também um ato de justiça, encerrando a opressão que pesava sobre sua família e sobre toda a nação. Israel estava finalmente livre, e a liderança de Gideão se consolidava como a de um juiz levantado por Deus para trazer paz e restauração ao seu povo. Com a captura e execução de Zeba e Zalmuna, a opressão dos midianitas sobre Israel chegou ao fim. De um povo humilhado e escondido nas cavernas, os israelitas agora experimentavam a vitória e a libertação, fruto da fidelidade de Deus e da obediência de Gideão. Após a batalha, os homens de Israel disseram a Gideão: "Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas." Juízes 8, 22. Mas Gideão respondeu com humildade: "Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor sobre vós dominará." Juízes 8, 23. Essa resposta mostrou que ele entendia. A vitória não era dele, nem de seus 300 homens, mas do Senhor que havia lutado por Israel. Durante os dias de Gideão, o povo viveu um período de paz que durou 40 anos. O medo e a opressão foram substituídos por segurança e prosperidade. E a história de como apenas 300 homens, liderados por um homem simples e inseguro, derrotaram um exército gigantesco ficou marcada para sempre como um dos maiores testemunhos da ação divina. O legado de Gideão não foi apenas militar, mas espiritual. Ele mostrou que quando Deus escolhe alguém, não importa a fraqueza, os medos ou as limitações, o Senhor capacita e usa de forma extraordinária. A vitória dos 300 contra milhares de midianitas é um lembrete eterno de que não é pelo poder, nem pela força, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4:6. Assim, a história de Gideão continua a inspirar gerações, ensinando que a verdadeira coragem nasce da confiança em Deus e que mesmo os mais improváveis podem se tornar instrumentos de milagres quando se rendem ao propósito divino. Uma vitória impossível aos olhos humanos, mas que se tornou realidade porque Deus estava no controle. A mensagem é clara: quando confiamos no Senhor, até os mais fracos podem vencer os maiores gigantes. E você? Está pronto para deixar Deus lutar as suas batalhas?